A bunda di um cibinho. Diziam-nos que estávamos num concelho sem história, um concelho sem personalidades, um concelho que terá aparecido aqui do nada. Estamos numa das uniões de freguesias que prova precisamente o contrário. Estamos numa terra cujo primeiro documento faz este ano 910 anos. 9 séculos de história documentada. Mas não é só, há muito para contar relativamente a esta freguesia. Este é o 6º A Bonda di um Cibinho, desta vez de Bornes e Burga. Convidamos-los uma vez mais a acompanharem-nos. Estamos, como dito, em Bornes. Uma das questões milenares que nos acompanha em todas as nossas povoações é uma pergunta essencial. Porquê é que a nossa terra se chama desta forma e não de outra? E neste caso particular, porquê é que Bornes tomou este nome? Ora, como veremos à frente, Bornes é documentalmente a povoação mais antiga do concelho de Macedo Cavaleiros e uma das mais antigas de todo o distrito. Ora, isto faz-nos logo pensar que Bornes será um nome antigo. Muitas explicações já foram tentadas para este nome, inclusive é porque não é um nome que se restringe a esta localização. Basta pensar em Bornes de Aguiar, basta pensar em Vereia de Bornes, mas também noutras terras e noutras serras que há, como Serra da Borneira. Basta pensar que na zona da Galiza subsistem imensos topónimos derivados de Bornes, Borneiro, Bornal, Borneira. Portanto, qual o porquê de um nome Bornes? Para tentar explicar isso, o abade de Bassal, o célebre abade de Bassal, deu uma justificação provinda de dicionários do século XVIII, XIX, em que dizia que este nome derivava de Borni, o nome de um falcão. Ora, essa é uma ave de rapina proveniente de África, mas que só existe no sul. Poderia ser, mas de facto não é. Ainda dá também uma outra explicação, que Bornes derivaria de uma planta que é o laburnum, que aqui é conhecida como codeço e que em Espanha também é chamada Bornes. Mas isto são aquelas teorias toponímicas que seguramente não se adaptam ao nome desta terra, porque provavelmente encontraremos a sua razão de existir em tempos bastante recuados. Para lá de todas estas terras, a única que existe no âmbito da Península Ibérica que sai para lá da abrangência geográfica do Noroeste é uma povoação chamada Bornos, em Cádiz, no sul de Espanha. Mas não vamos falar porque a justificação é outra. Mas encontramos para lá desta abrangência, no universo do latim, encontramos derivações em França, mas também em Itália. Inclusive em França, nos Alpes Ocidentais, temos o conhecido como Massif des Bornes. Portanto, quando olhamos para esta abrangência, todo o universo latino, pensamos, ou poderemos pensar, que seria uma palavra de origem latina. Mas quando vamos para o centro europeu, onde o latim não teve influência, encontramos imensos exemplos na Alemanha, na Holanda, inclusive no Luxemburgo, de palavras da mesma família de Bornes. Ora, isto faz-nos supor que é um nome antigo, derivado de um radical born, que será proveniente de um substrato pré-latino que terá subsistido como um chamado fóssil toponímico nas línguas latinas. E por falar em línguas latinas, é provavelmente numa delas que vamos encontrar a justificação para a existência neste local de uma povoação à qual deram o nome de Bornes.
É precisamente na língua francesa que ainda hoje encontramos a palavra borne, aplicada a marcos territoriais. Ora, em francês, os célebres miliários romanos são chamados bornes miliaires. Os marcos quilométricos são chamados bornes kilométriques. E, inclusive, o termo borne, em francês, serve mesmo para aplicar na delimitação de fronteiras entre Estados. Ora, como veremos adiante, esta era uma terra de fronteira. Numa fase inicial de fronteira, como o limite meridional da tribo Astur Zuelai, ou Zelas, e posteriormente, e num documento já do século XII, nos aparece como o limite entre as terras de Bragança e as terras de Lédra. Ora, borne, que inicialmente, com o radical born, significava elevação ou pedra, daí a existência, por exemplo, ainda do pão borneiro, isto é, o pão cuja farinha era moída com uma pedra borneira, e posteriormente, através da utilização de pedras como marcos territoriais, passou precisamente a ser conhecido como um marco territorial. Uma pedra que servia de marco territorial. Ora, e essa, obviamente, é a minha perspectiva, porque haverá outras perspectivas toponímicas e há muitas explicações para o nome Bornes, mas hoje temos aqui uma localização chamada Bornes, porque este era um limite territorial. Era um limite territorial antigo, como dito, e veremos mais adiante, já proveniente de épocas em que viviam aqui as tribos pré-romanas. Portanto, estamos numa terra que desde tempos imemoriais ganhou o nome de Bornes, porque foi assim que as populações a encararam, um limite territorial. Estamos em plena Serra de Bornes, com este magnífico e natural ar serrano, numa terra burga que, tal como Bornes, nos ajuda a perceber a antiguidade destas terras. E, afinal, porque é que esta povoação se chama ou se chamará burga? Ora, desde tempos muito antigos que nós procuramos encontrar o nome ou a justificação para o nome das nossas terras. E quando vemos as várias justificações que há, pensamos que, acima de tudo, esta terra, estas fontes, esta água, tudo é muito antigo. Há quem associe, pela própria água que ouvimos enquanto aqui estamos, que haja uma associação com nascentes termais, tal como acontece na Galiza com o nome As Burgas. Mas, de facto, outros motivos há para esta terra se chamar Burga. Há também a hipótese de provir do nome de uma pessoa, alguém quase certamente do sexo feminino, porque aparecem as primeiras designações como Burgá, com 2 As, o que significa que poderia ser uma contração de uma letra para um nome que era Burgala. No entanto, quando percorremos um pouco os trilhos da história, percebemos que o radical burg é utilizado não só nesta região, na região da Galiza, mas também por toda a Europa. E temos uma grande distinção entre as palavras burgo, que é uma povoação conhecida nos dias de hoje, e como temos muitos exemplos ao longo da Europa, como Hamburgo ou Edimburgo, Friburgo, mas Burgo era cidade. E Burga? Ora, quando recuamos no tempo, percebemos que Burga, em muitas línguas não indo-europeias, tem o significado
de torre, torre de proteção. E chegamos aí à Inglaterra, onde em plena alta Idade Média começaram a existir as burgas. E as burgas eram precisamente torres à volta das quais haveriam de nascer povoados. Aliás, ainda hoje, na língua árabe, burg é torre ou torre fortificada. Esta era uma zona de entrada. Esta, como se falará mais à frente, era uma zona de entrada num território que era o território dos Joelas. Esta também representava, e como veremos adiante, a zona de separação entre as terras mais a sul, as terras da Vilariça, e as terras a norte, as terras de Bragança, as terras de Lampassas. Ora, sendo esta uma zona de entrada, uma zona limite de povos, o mais provável é que Burga tenha nascido a partir do radical burg, que quer efetivamente dizer torre ou fortificação para defesa, que algures, num tempo recuado, deverá ter sido colocada aqui para defesa do resto do território. Terá nascido o aglomerado populacional, que haveria de permanecer, pelo menos ao longo de 800 anos, com o nome que hoje conhecemos, no meio deste ambiente fantástico de um geoparque de terras de cavaleiros, numa das nossas serras, a Serra de Bornes. Estamos num dos topos de Trás-os-Montes, a Serra de Bornes, quase a 1200 metros de altitude. Mas uma serra que tem hoje o mesmo nome da aldeia de Bornes, mas nos surge nos registros até muito tarde e ainda hoje é conhecida como Serra de Montemel. E havia o adágio popular que dizia que na Serra de Montemé atiram os pastores com pedras aos rebanhos, ou que neste caso seria ouro, e não sabem o que é. E porquê Serra de Montemel? Terá algo a ver com essa doçura que nos é proporcionada pelas abelhas? Aliás, estamos numa região, ela em si própria, com uma grande atividade apícola, na qual temos inclusive um museu vivo do mel, mas nada tem a ver com a atividade melífera. De facto, Montemel, que nos surge pela primeira vez referenciado em documentos oficiais em pleno século XII como Monte Melis. E porquê não ter nada a ver com a produção de mel? Quando pesquisamos outros topónimos, nomeadamente orográficos, com características semelhantes, chegamos a conclusões engraçadas, como, por exemplo, encontrarmos na Itália a terra de Mossumeli, cujo nome latino era Mons Melis, ou seja, Monte Mel. Mas temos também a atual cidade romena de Aman, que era também conhecida pelos romanos como Mons Melis. Ora, esta coincidência de se situarem ambas as serras ou localizações em sítios elevados, porque Mussomeli em Itália e também Aman na Roménia ficam em locais rochosos, em locais elevados, em locais escarpados. Ora, o radical mel, um radical pré-latino, significava surgir, aparecer, destacar-se na paisagem. A sua evolução para o âmbito latino haveria de se referenciar a locais elevados, a serras, a montes. Ora, ainda hoje em Espanha prolifera a palavra em basco Maloac. Maloac quer dizer precisamente serra e elevação, e muitas serras em Espanha e penhascos se chamam Malo. Portanto, a nossa Serra de Montemel, que nada tem a ver com a produção apícola, mas sim com o facto de ser um local elevado numa designação pré-latina, que haveria de chegar
aos nossos dias, com a derivação e com a evolução de Melis até Mel. Mas, de facto, o nome desta serra tem a ver com o substrato pré-latino, precisamente, que se referia a elevações. Este era o Monte Elevado. Vamos conhecer outras coisas deste território magnífico. Efetivamente, como vimos, o topónimo Bornes indica-nos um povoamento antigo nesta região. De facto, a união das freguesias de Bornes e Burga não tem propriamente resquícios de grandes povoados, vestígios romanos, mas recuamos ainda mais no tempo. No âmbito das obras que foram feitas do Estradão, no topo da serra, foi detectado aquilo que pode assemelhar-se à existência de monumentos megalíticos. Falamos da mamoa do Alto do Álvaro Maio e também de uma outra mamoa muito perto das eólicas, o que nos prova que houve um chamamento ancestral para a fixação de populações aqui. Estamos a falar há cerca de 5.000 anos. Também por essa época deverá ser a arte rupestre, com covinhas representadas também na Pedra da Rasca. Mas toda esta região tem vestígios de povoados fortificados que nos provam que o povoamento foi constante, particularmente a partir da Idade do Bronze. Temos um grande povo, como já dito, relativamente ao topónimo que aqui habitou e que nada tinha a ver com lusitanos, aquilo que nos tentam chamar os Zuelas, e como já visto anteriormente, Bornes, seria o limite, precisamente, desses nossos ancestrais antepassados que nos fazem tão diferentes. Esse povo que é representativo dos nossos ancestrais antepassados, mas o povoamento nesta região haveria de prosseguir, transformando Bornes na povoação com o documento mais antigo de todo o concelho de Macedo Cavaleiros e uma das povoações medievais mais antigas. Mas o povoamento ancestral neste território, hoje de Bornes e Burga, não terminou. E apetece-me voltar a referir que, de facto, não somos um concelho sem história. Estamos precisamente no local que nos prova que somos um concelho com imensa história. Estamos no local, na povoação, que tem o documento mais antigo de todo o concelho de Macedo Cavaleiros e um dos documentos mais antigos a mencionar especificamente uma povoação de todo o distrito de Bragança. Recuamos 910 anos. Muito antes da data de 1143, que dizem que corresponde ao nascimento de Portugal, recuamos a 1110. Em 1110 nos surge precisamente o primeiro documento a mencionar especificamente a existência de uma povoação com o nome de Bornes. Falamos de uma doação efetuada à sede de Braga e, mais do que constante dessa doação, uma doação feita sobre os bens patrimoniais que 3 famílias tinham em Bornes, mais do que falar no motivo que conduziu a isso, isto é, a doação foi feita
para não serem excomungados porque tinham assassinado alguém dentro da própria igreja. O que mais se releva nessa doação são as pessoas que constam, os nomes que constam dessa doação. Particularmente um deles que nos vem contrariar toda aquela ideia de que não temos história, de que não há personalidades, de que estas terras não eram importantes e, como já disse muitas vezes, que parece que foram plantadas aqui tardiamente. Estamos a falar precisamente de um dos personagens mais importantes no decorrer do reinado de Dom Henrique e de Dona Teresa. Estamos a falar de Nuno Paes de Azevedo, mais conhecido como Vidas. Não obstante esse documento nos falar de duas outras famílias, uma que menciona alguém de nome Arias Sendriques, outra família em que é mencionado o nome de Mendo Gondesendes. Ora, esses dois personagens não sabemos quem são, a não ser que pelos patronímicos sabemos que um haveria de ser filho de um Sendrico e outro de um Gondesindo. Mas o importante é precisamente o já mencionado Nuno Paes de Azevedo, que vem neste documento mencionado como Vida e sua mulher Vida. E quem foi este Nuno Paes de Azevedo? Ora, recuemos um pouquinho no tempo. Eles são precisamente filhos de Paio Godins de Azevedo, a pessoa que começou a linhagem dos de Azevedo, que teve dois filhos, Mãe Paes de Azevedo e Nuno Paes de Azevedo. Foram dois personagens extremamente importantes no condado portucalense e não só, muito próximos, quer da corte de Dom Henrique e Dona Teresa, mas também de Dom Raimundo e Dona Urraca. E este Nuno Paes Vida e também o Mãe Paes Bofim serão, no futuro, pessoas extremamente importantes para a história de Bornes, particularmente os Bofinhos. Mas Nuno Paes Vida, que tinha propriedades em Bornes e que era dono de Bornes, e pergunta-se por que seria. Precisamente por aquilo que já foi mencionado. Eles estavam muito próximos das cortes condais, quer do Dom Henrique, como dito, quer do Dom Raimundo. Inclusive, Nuno Paes Vida acabaria por ser o primeiro alferes-mor do reino, precisamente no ano de 1197, quando Dom Henrique tinha o condado portucalense. Ora, esse Nuno Paes de Azevedo, o Vida, como é que terá conseguido precisamente estas terras? Pelas doações que eram normais serem feitas nessa época por quem ajudava nas conquistas e nas reconquistas. Mas Bornes não terminaria as suas menções por aí, porque de facto é-nos comprovado que quem ficou como proprietária, ou pelo menos com 2/3 da propriedade de Bornes, foi precisamente o arcebispado de Braga. Ora, nessa altura, nós fazíamos parte, esta região fazia parte da sede de Braga, porque a sede de Miranda haveria de aparecer muito mais tarde, já em pleno século XVI, em 1545. Ora, há um documento de excomunhão, provavelmente do ano de 1162, feito pelo arcebispo de Braga, um documento a excomungar o grande senhor destas terras, de facto, que era Pedro Fernandes de Bragança, precisamente o bisavô de um dos personagens que haveria de marcar a história de Bornes. E nesse documento, em 1162, o arcebispo menciona que o Pedro Fernandes de Bragança lhe teria retirado as propriedades que a sede de Braga detinha em Bornes. Mas nesse século XII, onde o Conselho de Macedo de Cavaleiros detém quase 50% da documentação existente em todo o distrito, Bornes voltaria a ser mencionado já no ano de 1186 como um dos limites territoriais entre a terra de Lampassas, a terra de Ledra e as terras de Bragança. Obviamente, coisa que já foi falada anteriormente relativamente ao topónimo Bornes. E precisamente nesse ano, quando o rei Dom Sancho I troca a vila de Vimioso pela Cernadela, aparece-nos Bornes mencionado outra vez como o limite das terras de Bragança com as terras de Ledra, das quais Cernadela fazia parte. E é importante esse documento porque essa troca foi feita precisamente com um dos descendentes dos dois personagens falados anteriormente, Mãe Paes de Azevedo
considerado o Bufinho, da alcunha o Bufinho, e também Nuno Pais de Azevedo, o Vida. Essa troca foi feita com Rodrigo Bufinho. Mas, posteriormente, já em 1194, Bornes volta a surgir-nos quando um dos familiares, precisamente dos Bufinhos, seu nome Rodrigo Mendes, quer ser pároco de Pinhovelo e, para conseguir sê-lo, junto do arcebispo de Braga, doa as propriedades que tinha em Bornes a troco de ser nomeado para pároco em Pinhovelo. Ora, reparamos aqui que Bornes tem uma história antiquíssima, documentada desde o século XII, ainda que, obviamente, o povoamento fosse anterior. Mas o primeiro documento, de facto, que foi aquele que iniciámos, do ano de 1110. São 910 anos consecutivos de história documentada. E é com este povoamento ancestral que chegamos ao século XIII, onde nos surge um personagem indissociável de toda a história medieval de Bornes e não só. Afonso Mendes de Bornes, um dos descendentes dos Bufinhos. E temos conhecimento da existência de Afonso Mendes de Bornes em 1256, quando faz uma primeira doação ao mosteiro de Moreiroela, um mosteiro beneditino do lado de lá da fronteira. Nessa altura não havia fronteiras. Aliás, nessa altura nós nem sequer estávamos integrados efetivamente no Reino de Portugal e andávamos a pender ou no Reino de Portugal ou no Reino de Leão, aquele que oferecia melhores garantias de sucesso familiar e patrimonial. E em 1256, de facto, Afonso Mendes de Bornes faz uma doação ao mosteiro de Moreiroela, ou o mosteiro de Moreirola, um mosteiro beneditino, como dito, em que menciona claramente 2/3 de todas as propriedades que ele tinha em Bornes e menciona que lhe tinham sido deixadas pelo seu pai, Mendo Bufinho. Ora, não nos referimos ao Mendo Bufinho que mencionámos anteriormente, ou mãe Pais de Azevedo, o Bufinho, mas sim a um neto dele, porque o hiato cronológico que existe faria seguramente que o primeiro mãe Bufinho, ou Mendo Bufinho, tivesse sido pai entre os 90 e os 100 anos, coisa que era impossível e nem as pessoas na altura viviam até essa idade. Ora, Afonso Mendes de Bornes, que vai marcar toda esta história, toda a história de Bornes e também a história da região e do concelho de Macedo de Cavaleiros. Afonso Mendes de Bornes, um descendente, precisamente, dos de Azevedo, da grande família dos de Azevedo, que tinha também uma ligação muito próxima aos Bragançãos. E, de facto, diz-nos uma nota em que Dom Afonso III, o rei português, que esteve na altura já em Bragança, a fazer uma doação ao mosteiro de Moreiroela e também a avaliar os bens que o mosteiro de Moreiroela tinha em toda esta região. E uma das testemunhas que chama precisamente é Afonso Mendes de Bornes, que é tratado por Dom. E para lá disso, com o acrescento de miles, ou seja, cavaleiro. Portanto, era uma pessoa nobre, era uma pessoa que tinha aqui propriedades e que volta a ser mencionado posteriormente nas Inquisições de 1258 e que terá desaparecido cerca de 1262, quando a sua filha, Urraca Afonso, a sua neta, aliás, Urraca Afonso, faz a doação dos bens que aqui tinha novamente ao mosteiro de Moreiroela, com uma particularidade, dizendo que cedia a exploração de toda a madeira da Serra de Bornes, o que quer dizer que também eram donatários ou proprietários de toda esta serra. Mas Afonso Mendes de Bornes, como dito, haveria de voltar a ser falado no decorrer das Inquisições de 1258, mandadas tirar por Dom Afonso III, numa altura em que, efetivamente, os reis portugueses começavam a ter, de facto, algum poder aqui, algo que só se viria a concretizar com Dom Dinis. Mas isso já veremos mais à frente. Vamos falar das Inquisições de 1258. Efetivamente, Dom Afonso III quis cercear a nobreza regional e queria, de facto, por interesses económicos, por interesses territoriais, por interesses patrimoniais,
inserir todo este território no âmbito do Reino de Portugal. E quando pede para fazer as inquirições, isto é, um inquérito relativo aos direitos régios na região, se é que os havia, porque de facto quem mandava nesta terra eram os Bragançãos e outras estirpes, como falámos, os de Azevedo, mas também outros, como já veremos. E de facto, quando são feitas as inquirições, os testemunhos dos inúmeros habitantes de Bornes que constam das inquirições dizem-nos de facto que os direitos do padroado da Igreja e da vila, como chamavam na altura, eram divididos em 3 partes pelo Arcebispado de Braga, de facto que adquiriu aqui propriedades a partir de 1110, como já dito anteriormente, também de Afonso Mendes de Bornes, que as herdou do seu pai, segundo palavras provindas das doações que ele fez ao Mosteiro de Moreiroela, e também de um personagem importantíssimo para a história de Bornes, para a história do Conselho de Macedo de Cavaleiros, para a história regional e para a história nacional, Nuno Martins de Chacim. Ora, Dom Nuno Martins de Chacim merece uma menção em todo este território. Foi um dos personagens medievais mais importantes, quer no reinado de Dom Afonso III, onde foi meirinho-mor, quer como o educador do grande rei Dom Dinis, o aio de Dom Dinis, quer também como seu mordomo-mor. Mas outras particularidades nos surgem dos dados das inquirições. Para já que havia também outros proprietários, aqui os Barreto, que hão de depois sair desta região e ir mais para sul, e haveriam de criar inclusive uma ligação com a família de Chacim. Mas há outro dado que não deixa de ser curioso, que é as alcunhas que alguns dos testemunhos de Bornes têm. O Negro, o Mouro e inclusive é o Galafres, que o Galafres era uma expressão precisamente adaptada aos moçárabes. O que quer dizer que nessa altura, numa altura de reconquista, muitos dos cristãos do sul, os chamados moçárabes, terão vindo precisamente para esta região e especificamente para esta povoação. Ora, mas a história de Bornes não termina por aqui. O que é um facto é que Dom Nuno Martins de Chacim, de facto, o grande personagem medieval desta terra, juntamente com Afonso Mendes de Bornes, haveria de falecer, Afonso Mendes de Bornes, com toda a probabilidade, em 1262, Nuno Martins de Chacim, em 1284. E, a partir daí, a história da nobreza regional nesta terra muda, porque Dom Dinis, obviamente, a partir do momento em que perde o seu mordomo-mor, trata de se assenhorear, de facto, destas terras, não só através da diversa atribuição de forais, mas também com a inclusão, a partir dessa altura, de Bornes, no concelho de Bragança. Ora, a partir de finais do século XIII, Dom Dinis assenhoreia-se de facto desta terra, e esta terra já era muito importante, como vimos. De facto, notamos isso logo em 1320, quando, a propósito da recolha de rendimentos das igrejas através de bula papal para contribuir para a guerra contra os mouros, precisamente na entrada do Mediterrâneo, foi a primeira vez que se construiu uma armada por Dom Dinis e as igrejas aí contribuíram, e há uma lista sobre essas contribuições. No Conselho de Macedo de Cavaleiros temos 26 paróquias que contribuíram. Bornes foi uma delas, Santa Marta de Bornes foi uma delas, e contribuiu já na altura com um valor de 75 libras. Ora, isto na atualidade não diz muito, mas note-se que nessa altura foi uma das paróquias da região que teve uma maior contribuição precisamente para esse pedido ou essas instruções de Dom Dinis. Mas, independentemente de Dom Dinis ter terminado ou tentado terminar com os privilégios da nobreza regional nesta região, os de Bornes haveriam de continuar e haveriam de ter a sua antiga igreja
da qual são provenientes estes sarcófagos, provavelmente datados dos séculos XIII, XIV. A história de Bornes não terminou por aqui, nem terminou com as pessoas que aqui tiveram o último repouso. Haveria de prosseguir com outros personagens e com outros acontecimentos pelos séculos seguintes. Estamos em mais uma terra que nos prova que a história deste concelho, a história destas freguesias, é muito mais ancestral do que aquela que nos têm vendido. Estamos na igreja dedicada à Nossa Senhora da Conceição, em Burga. Burga, como já dito anteriormente, um nome que nos remete para tempos muito antigos, mas estamos num templo que é datado apenas do século XVIII, a sua construção foi apenas no século XVIII, havendo inclusive anotações de obras aqui feitas no ano de 1786, mas a história é muito mais antiga. E de facto, Burga aparece-nos documentada pela primeira vez no ano de 1225, quando é atribuído o foral a Santa Cruz da Vilariça, e Burga nos aparece como um dos limites, precisamente, das terras da Vilariça, o que vem corroborar aquilo que foi dito anteriormente, que aqui era um dos limites destas terras. Mas algo importante ainda no decorrer do século XIII, um pouco mais tarde, em 1258, nas já mencionadas inquirições de Dom Afonso III, ainda que esta povoação não estivesse já instituída como paróquia, mas ela de facto já existia, ainda que houvesse algumas anotações que eventualmente pudesse estar despovoada por intervenção do seu senhor. E quem era o seu senhor? Dom Afonso Lopes. Dom Afonso Lopes de Baião, um dos grandes nobres do reinado de Dom Afonso III. Dom Afonso Lopes de Baião, também ele um descendente dos Bragançãos, por causa da sua avó, Teresa Pires de Bragança. À custa disso, foi um dos herdeiros deste território e só no concelho de Macedo Cavaleiros era donatário de Burga, mas também de toda a zona noroeste, Lamalonga, Vilarinho da Gruxão, Nozelos, Arcas. Ora, esse personagem importante na história portuguesa, apesar de ser descendente dos Bragançãos, era membro efetivo do Conselho de Dom Afonso III e era intocável. E em determinada altura das inquirições nos é dito que o vilar a que chamavam Burga era precisamente de Dom Afonso Lopes. Mas a história de Burga não termina no século XIII e prossegue com outras particularidades que já vamos conhecer de seguida. Não obstante a tentativa conseguida de Dom Dinis de incluir em definitivo estes territórios no âmbito régio, a saga da família de Bornes não terminou com Afonso Mendes de Bornes. Realmente, no século XIV, aparece-nos mais um personagem importantíssimo para a história regional, Lourenço Martins de Bornes, seu neto. Ora, Lourenço Martins de Bornes, que mantinha propriedades aqui, foi nada mais, nada menos do que juiz de Bragança. Foi também o instituidor do primeiro morgadio de Bornes. Mas, para lá da sua posição administrativa importante, algo é de relevar, porque é uma curiosidade e para perceber a importância que os de Bornes tinham. Mas o dado mais relevante para este descendente da família de Bornes, Lourenço Martins de Bornes, para lá dos cargos administrativos, é que foi uma das testemunhas escolhidas
para estar presente no célebre casamento entre Dom Pedro e Inês de Castro. E por curiosidade também, já que falámos em Inês de Castro é a descendente de um macedense. Inês de Castro era bisneta de Nuno Martins de Chacim. A saga de Bornes, a história desta terra, não termina no século XIV. Vai prosseguir com outros personagens e com outras histórias ao longo dos séculos seguintes. É de relevar ainda toda a interligação familiar que há e de personagens que há na chamada nobreza regional macedense. Quando falávamos há pouco em Lourenço Martins de Bornes, outro dado a relevar é a ligação indireta que ele tem com o conhecidíssimo Martim Gonçalves de Macedo. Não propriamente pela ligação que teve com ele, mas sim pela importância que tinha para ser um dos testemunhos chamados à doação feita ao mosteiro de Castro de Avelãs por Estevão Anes, para poder ser sepultado precisamente nesse mosteiro. Ora, Estevão Anes era precisamente o bisavô do nosso herói de Aljubarrota, Martim Gonçalves de Macedo, e a esse funeral só foram pessoas importantes, entre as quais uma pessoa umbilicalmente ligada a Bornes. A vida em Bornes prosseguiria nos séculos seguintes. Já no século XV, em plena integração no Conselho de Bragança, um representante de Bornes, de seu nome Martim Vasques, esteve na procuração dos povos que reclamavam junto do monarca Afonso V sobre os pesados tributos que a Câmara de Bragança queria impor às diversas povoações, algo que, aliás, se repetiria já no século XVI, quando as povoações voltam a reclamar dos pesados tributos que a Câmara de Bragança queria impor ao seu vasto alfoz. Mas o que ressalta, particularmente do século XV, é que ficamos a saber que a permanência da influência da Diocese de Braga se mantinha por via indireta do mosteiro beneditino de Castro de Avelãs, que em pleno século XV mantinha 5 casais de sua propriedade em Bornes. Mas aquilo que mais marca o século XV na vida de Bornes é que começa-se a perceber a importância dos seus habitantes, nomeadamente no desempenho de cargos públicos. E ao longo do século vemos uma série de nomeações, quer para recebedor de cisas do Conselho de Outeiro, também para tabelião do Conselho de Cortiços, e uma coisa que é surpreendente, a quantidade de besteiros provenientes de Bornes que são nomeados pelo rei. E já no tempo de Dom João II, temos inclusive a notícia do capelão régio, precisamente o reitor de Bornes. Isto era uma visão daquilo que viria nos séculos seguintes e do esplendor que Bornes atingiria e que veremos de seguida. A história de Burga não termina, obviamente, no período pós-inquirições. Ainda que por algum tempo esteja omissa da documentação, mas temos noção
de que no século XVI, quando nos surge novamente notícias sobre Burga e que vem corroborar aquilo que já foi dito, que este era um local de entrada, era um local de passagem, porque em 1509 Dom Manuel I dá autorização, uma licença, para se criar aqui uma estalagem a um habitante de Burga, de seu nome Pero Afonso. Ora, para haver uma licença de estalajadeiro, obviamente tinha que haver passagem de pessoas, isto tinha que ser um sítio de trânsito. Sabemos que, de facto, não existia aqui muita gente, porque no primeiro numeramento, de 1530, sabemos que havia apenas 16 habitações aqui e um máximo de 66 pessoas a habitarem aqui. Mas a importância deste ponto de entrada, que é o ponto de entrada para o atual Concelho de Macedo de Cavaleiros, não terminaria aí, porque em 1587 sabemos por uma notificação da Câmara de Bragança que foi necessário proceder a fintas, isto é, a uma recolha de dinheiro para se construir uma ponte aqui em Burga, precisamente para a passagem de pessoas, para as pessoas que vinham do Val da Vilariça para entrarem atravessando a Serra de Bornes em direção a norte. É ainda no âmbito das relações concelhias com o Concelho de Bragança, porque afinal este território, desde que, como já dito, Dom Dinis se assenhoriou e de facto o integrou no reino português, passou a pertencer ao Concelho de Bragança. E no âmbito dessas relações, porque o Concelho de Bragança tentava impor às povoações e às populações mais tributos do que aquilo que de facto lhes era devido. E temos notícia, a finalizar o século XVI, em 1590, que o povo de Burga se insurgiu precisamente e juntamente com quase mais 9 dezenas de povoações que faziam parte do Concelho de Bragança, se insurgiu, como dito, contra o célebre tributo das oitavas. E o que era o tributo das oitavas? Era um pagamento que deveria ter sido feito, ou deveria ser feito em géneros, mas que já desde 1547 era pago em dinheiro. Ora, a Câmara de Bragança reclamava muito mais e os povos nessa altura uniram-se e numa procuração conseguiram chegar a um acordo que a partir dessa data cada uma das pessoas que habitassem nesta terra pagariam a quantidade de 120 reis por pessoa e ainda uma outra particularidade é que a povoação no seu conjunto durante 4 anos teria que pagar 1000 cruzados para terem direito a ter ruas limpas, a terem os ribeiros limpos e todas aquelas coisas que muitas vezes, de facto, não aconteciam, que eram as próprias populações que o faziam, mas que eram obrigados a pagar à Câmara de Bragança. Mas esse século seguinte, mostra-nos uma outra realidade também. Pela primeira vez vem a menção a uma das dedicações, das invocações que este povo tem, a Santo Antão. É precisamente de 1684 a primeira referência que temos à existência de uma capela na Burga. A Capela de Santo Antão, hoje localizada no sítio onde está o cemitério, o último repouso das gentes de Burga. Estamos na magnífica igreja de Santa Marta de Bornes, um dos magníficos exemplares de arquitetura religiosa do Concelho de Macedo de Cavaleiros, um dos mais antigos exemplares de arte religiosa do nosso concelho. Pelo seu estilo renascentista, apesar de não haver dados concretos relativamente a isso, deve ser um edifício com toda a probabilidade do século XVI.
Mas já iremos contar mais histórias sobre a Igreja de Santa Marta de Bornes. De facto, não obstante as profundas remodelações que foi sofrendo ao longo dos séculos XVII e XVIII, tudo aponta para que esta igreja seja, de facto, do século XVI. No entanto, este não foi o local inicial da igreja. A igreja, anteriormente, esteve no chamado bairro do Condado, onde hoje ainda chamam Santa Marta, e terá vindo para aqui, precisamente, no século XVI. Ora, esta é uma igreja também com muitas histórias para contar, nomeadamente a da elevação de Bornes à Comenda da Ordem de Cristo. Uma situação que não era precisamente para todas as paróquias. De facto, o Duque Dom Jaime I, que era Duque de Bragança, em instâncias papais, solicitou a ereção de comendas da Ordem de Cristo na região. Uma delas foi precisamente a comenda de Santa Marta de Bornes, e estamos a falar do ano de 1517. Ora, para existir uma comenda, tinha de haver rendimentos. Rendimentos esses que se notam precisamente nas constantes obras que, a partir da instituição da Comenda da Ordem de Cristo, são solicitadas precisamente ao comendador. Temos a primeira anotação no ano de 1654, em que é solicitado para que o comendador intervenha porque o teto da Capela-Mor, porque o teto da sacristia estavam a derruir. Chegou a uma determinada altura que foi inclusive feito uma requisição para que os bens, para que os rendimentos do comendador ficassem retidos, o que obrigou inclusive a uma intervenção régia, dizendo que não, que os rendimentos não poderiam ficar retidos, porque os comendadores de facto tinham uma grande importância nesta que também era a reitoria de Santa Marta de Bornes. E essas profundas obras que são visíveis na talha dourada de estilo barroco, já são no decorrer do século XVIII. Diz-nos o grande entendido em arte religiosa, em arte sacra, António Rodrigues Mourinho, que pelo estilo da talha barroca que aqui temos e porque muito trabalhou na diocese, que deverá ser atribuída a um entalhador António de Sousa. Mas uma das coisas que mais reflexo tem nesta Capela-Mor é precisamente os caixotões que temos no seu teto. Segundo o mesmo autor, António Rodrigues Mourinho, com toda a probabilidade, pintados por um dos Bustamante, uns pintores provenientes de Espanha, de Valladolid, que tiveram uma intervenção imensa na diocese, e há imensos exemplos de intervenções suas, nomeadamente em Balsamão, que terá pintado todo este conjunto de santos, toda esta história geológica que temos aqui no teto da Capela-Mor. Mas há outras coisas mais para vermos nesta igreja, nomeadamente a capela lateral. E temos de facto anotações que nos dizem que esta capela lateral que temos aqui na igreja de Santa Marta de Bornes terá sido construída em 1697. Esta é mais uma prova de toda a vitalidade que, como temos vindo a acompanhar, se vê nesta magnífica terra, uma magnífica terra que foi reitoria, que foi comenda da Ordem de Cristo, que foi precisamente a comenda de Santa Marta de Bornes. Mas outras histórias ficarão já para si.
Esta dinâmica que se pressente no século XV já era sintomático daquilo que poderia ser Bornes nessa altura. E de facto, ainda antes da transformação territorial em termos diocesanos que haveria de acontecer em 1545, com a passagem deste território para a nova sede de Miranda, já Bornes estava constituído como uma reitoria. Mas o importante da reitoria, que em termos eclesiásticos e hierárquicos, era a segunda categoria em termos de paróquias, depois das abadias, o que já era representativo. E tinha dependentes de si, já nessa altura, algumas povoações como Valdasnes, que era vila nessa altura, mas também Cedainhos e Caravelas, que hoje fazem parte de outro concelho, mas também aqui a vizinha povoação de Burga, à qual se manteve umbilicalmente ligada ao longo do tempo. Mas o importante dessa altura, e relevando já a dinâmica e a grandeza que esta terra assumia, é que ela foi transformada em Comenda da Ordem de Cristo. A Comenda da Ordem de Cristo de Santa Marta de Bornes. E não era qualquer paróquia que era elevada a essa categoria. No atual Concelho de Macedo de Cavaleiros tínhamos mais 4 Comendas da Ordem de Cristo. Ora, na altura, o Duque de Bragança instituiu estas comendas associadas à Ordem de Cristo e, obviamente, que aquilo que ele pretendia eram rendimentos que haveriam de ser dados, juntamente com os restantes direitos da paróquia, a alguém que fosse da nobreza, que fosse, por norma, cavaleiro da Ordem de Cristo e que tivesse prestado bons serviços, nomeadamente nas conquistas em África. Ora, na primeira computação que temos sobre os rendimentos paroquiais, já na altura, que é em 1578, a Comenda de Santa Marta de Bornes apresentava já um rendimento considerável de 340 mil reis, o que a transformava já na terceira maior comenda do atual Concelho de Macedo de Cavaleiros. Mas para haver dinheiro, para haver rendimentos, tinha obrigatoriamente de haver pessoas. E é assim que no primeiro numeramento, no primeiro censo levado a cabo no território português, corria o ano de 1530, Bornes surge-nos como a maior povoação em termos de população, em termos demográficos, do atual Concelho de Macedo de Cavaleiros. E já na altura é surpreendente que Bornes nos aparece com a indicação de 112 fogos e 437 habitantes. Ora, isto era um número considerável para uma povoação situada, como esta, nas encostas da Serra. Isso era sinal de dinâmica e era sinal também de proventos e de riqueza económica. Mas de onde proviriam esses rendimentos? Isso já veremos a seguir. Mas algo mais nos chama a atenção. A presença de bispos da Diocese de Miranda por estas terras. Aliás, a primeira visita pastoral de um bispo a esta terra ocorre em 1565. Ora, é perfeitamente provável que quando um bispo visitava uma povoação, essa povoação tinha que ter alguma importância. E porque é que terá vindo um bispo em visita pastoral a Bornes em 1565, quando fez uma visita ao arciprestado de Mirandela? Terá sido provavelmente nessa data, não havendo certezas, que terá sido inaugurada a atual Igreja de Santa Marta. Mas já antes disso, em 1559, não deixa de ser curioso que o segundo bispo de Miranda, Dom Rodrigo da Cunha, que estaria provavelmente em visita pastoral, acabaria por morrer nesta terra. A leitura importante deste acontecimento, porque as visitas pastorais deveriam prosseguir ao longo de todo o século XVII e com muita insistência, é que os bispos, quando vinham a uma povoação, essa povoação tinha de ter alguma importância e tinha que haver algo importante para eles virem. E para lá disso, havia sempre o lado dessa dinâmica económica, porque afinal a Igreja era também uma instituição que em si
vivia dos rendimentos dos paroquianos. Um sinal mais de dinâmica desta terra é que a Inquisição também aqui esteve. O que quer dizer que judeus estiveram aqui. E aqui havia uma considerável comunidade de judeus. O primeiro processo de que temos conhecimento, do Tribunal do Santo Ofício de Coimbra, data de 1568, e a primeira pessoa de Bornes processada pela Inquisição, Filipa da Costa, haveria de ter toda a sua família e aqueles que a defendiam presos pela Inquisição e os seus bens confiscados. Mas havia um pormenor, porque nessa altura as pessoas dedicavam-se muito à agricultura. E a agricultura em si não gerava grandes proventos. Havia uma outra atividade que fez com que Bornes fosse uma das maiores povoações de todo o concelho de Macedo de Cavaleiros. Já falaremos nela. Efetivamente, desde os séculos XIV, XV, que temos anotações para a proliferação de amoreiras e a produção de bicho da seda em toda esta região. E chegados a meados do século XVIII, temos as indicações precisas de que nesta terra, para lá da produção de castanha e de centeio, que eram as produções agrícolas mais abundantes, é-nos mencionado também a produção de linho galego e seda em abundância. Ora, o que é um facto é que a agricultura em si não gerava grandes proventos, mas a seda, efetivamente sim, e todo este concelho foi um grande centro produtor de seda, ao ponto de, a finalizar o século XVIII, tivemos do outro lado da serra, em Chacim, a instalação da segunda Real Fábrica de Sedas do Reino. Ora, para lá de Bornes ser um dos contribuintes, precisamente, para a seda em fio e para o casulo, que era depois transformado na Real Fábrica, já anteriormente à instalação da fábrica, há a anotação em 1783 de que já havia tornos e fiação em Bornes. Ora, isso era sintomático de dinamismo, da capacidade empreendedora e da forma da população encarar a produção de seda. Essa produção haveria de prosseguir ao longo do século XIX. Temos anotações até muito tarde, nomeadamente em 1868, no relatório de arborização, em que é claramente mencionado que se produzia muita seda em Bornes. E, de facto, há anotações que chegam a apontar para esta povoação a existência de 8 tornos de fiação. Esse era o motivo pelo qual esta terra ganhou tanta dinâmica, porque já nessa altura, e ainda há pouco, estávamos em frente à Capela de Santa Luzia. A existência de capelas, e aqui existem várias, era sinal de proventos. E a Capela de Santa Luzia já vem referenciada, pelo menos, desde meados do século XVIII. E numa terra de devoções, onde hoje temos para lá da Capela de Santa Luzia, também a que veremos a seguir, a Capela de São Roque, também a Capela do Divino Senhor da Piedade, mas em meados do século XVIII, outras eram referenciadas, como por exemplo a Capela do Espírito Santo. A existência de capelas, a existência de edifícios religiosos, era sinal de facto deste dinamismo. Numa terra que hoje deixou de produzir seda, uma terra que hoje já não faz parte do concelho de Bragança, porque em 1836 acabaria por passar para o concelho de Cortiços de forma efêmera, para em 1853 se instalar em definitivo no concelho de Macedo de Cavaleiros. Hoje estamos numas terras com história, Bornes e Burga. Estamos numas terras onde já não se produz seda, onde a seda já não gera riqueza, mas outras riquezas há, como a magnífica cereja da serra. E em terra de cereja da serra e em terra de devoções, outras devoções havia que deixaram marcas nesta terra. A devoção a Santiago. E por estas terras passavam precisamente os ancestrais caminhos de Santiago. Reflexo disso,
É a capela de São Roque, onde iremos já de seguida. Mas outras devoções há nesta terra. Estamos na capela de São Roque, ancestral capela de uma devoção, de uma capela que fica já no exterior da povoação. E qual a importância da capela de São Roque e de São Roque para aquilo que vamos falar, os caminhos de Santiago. No concelho de Macedo Cavaleiros também temos. E quando tentamos perceber as rotas que os velhos caminhos seguiam, temos de pensar nas devoções paralelas associadas precisamente a Santiago. São Roque era uma delas. Aliás, São Roque, ele próprio, com a imagem de peregrino, que haveria, segundo consta a história, de morrer com a peste. São Roque é claramente um indicador de que por aqui passavam os velhos caminhos de Santiago. Bornes e Burga, um território ancestral com vestígios de permanência humana desde há cerca de 5.000 anos. Duas terras com imensa história, uma delas com mais de 900 anos documentado, a outra com mais de 750 anos. Estamos em plena Serra de Bornes, num território mágico, num concelho mágico. Este foi o A Bonda Ti, um Cibinho, de Bornes e Burga.